Estamos aqui em Bom Jesus da Lapa, uma cidade onde tem um dos maiores santuários de Bom Jesus da Lapa, que fica naquele morro. Em cima é o cruzeiro e embaixo tem as grutas, né? Que em 1691 o padre Francisco Gonçalves Mar morou nessa gruta, e com a sua reza, com muita fé, as pessoas então iam visitar o Padre Francisco aqui na gruta de Bom Jesus da Lapa, e as pessoas, enfim, com a fé dessas pessoas, elas se curavam. E os tropeiros que passavam aqui na época foi também divulgando, né, o fato do Padre Francisco proporcionar com a sua reza curas, e assim então se espalhou pelo Brasil inteiro e virou um santuário, né? O santuário de Bom Jesus da Lapa, que vem pessoas do Brasil inteiro e do mundo inteiro, na verdade, que é um dos maiores santuários de peregrinação religiosa que nós temos no país, né? Tem milhares de pessoas agora, próximo ao final de agosto, né? Aqui nós estamos então na beira do Rio São Francisco. Esses barcos fazem passeio com o pessoal, e é isso, né? Estamos na estrada, seguindo o projeto da Besouro no Zóio, pelo caminho do Rio São Francisco, né? Então amanhã seguiremos para Petrolina, como outro ponto de encontro então do Rio São Francisco, tá certo? É isso aí, Tutu Rossi, Besouro no Zóio, Marcita e Esquema de Viagem, porque é na estrada que nos encontramos. Até a próxima. Isso mesmo, vamos junto nessa jornada pelo Rio São Francisco, o Velho Chico. Olha que rio, hein, gente? Para quem está seguindo as nossas lives, que a gente está falando sobre o Rio São Francisco, a gente começa a perceber melhor a importância do Rio São Francisco em termos mundiais. Mundiais, não é mesmo? Por suas águas são irrigadas inúmeras plantações de vários tipos de plantações, né? De vários tipos, e alimentam, além de milhares, milhões de famílias, não só aqui no Brasil, mas também em muitos outros países, né? Espalhados pelo mundo, porque o Brasil é o maior exportador de manga do mundo, manga, né? E um desses centros, né, de fruticultura, esses grandes centros que irrigam suas plantações pelas águas do Rio São Francisco, está localizada também no estado de Pernambuco, no estado da Bahia, não é mesmo? São grandes plantações fruticulturas, né? E muitas dessas frutas, uvas, vinhos, as vinícolas do estado de Pernambuco e também da Bahia, muitos vinhos são exportados, e uvas, e além de vários tipos de frutas, todas, né, irrigadas pelas águas do Rio São Francisco, né? Bom, então vamos continuar agora a nossa viagem. Nós fizemos de ponta a ponta de moto, eu e a Marcita, né? Desde a nascente até a foz do Rio São Francisco, que a nascente é na Serra da Canastra, né? Em Minas Gerais, e a foz é em Piaçabuçu, em Alagoas, onde ele encontra então o gigante Oceano Atlântico, não é mesmo? São quase 3.000 quilômetros de extensão do Rio São Francisco, 2.860 quilômetros, passando por 5 estados: Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E tem também a Bacia do São Francisco, incluindo mais 2 estados. Tem uma pergunta aqui do Cláudio. Opa, já começamos com pergunta. É legal. Ô, Cláudio. Conte a melhor época do ano para fazermos esse roteiro. Olha, bom, Nós fizemos em julho. em julho. Então, porque Minas, lá para cima, Bahia, Pernambuco, a gente sabe que as chuvas são mais escassas, não é mesmo?
sertão, etc. Aqui no estado de Minas Gerais, chove muito no tempo das chuvas, que é dezembro, janeiro, fevereiro e março. Então, eu diria que uma época boa para se viajar pelo Rio São Francisco é a partir de abril, né? Até se esperar um pouquinho mais, assim. Abril já é um mês bom, porque as chuvas, a princípio, já diminuíram muito, né? A quantidade de chuvas. E o Rio São Francisco tem partes, principalmente nessa primeira parte de Minas Gerais, é de terra, né? E também próximo à cidade de Barra, né? Que eu vou mostrar hoje no mapa, tem um trecho, dependendo da estrada que você pegar, se for a BA, né? A rodovia BA da Bahia 161, ela é estrada de terra e areia. Então, o que acontece? Se você está viajando numa época de chuvas, a chuva pode atrapalhar bastante a sua viagem pelo Rio São Francisco, né? Devido às chuvas, né? Cai barreiras, etc. Então, é aconselhável a viajar próximo ao inverno, né? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, de abril a setembro, eu acho que são meses muito bons para se viajar, né? Fazendo este roteiro pelo Rio São Francisco. Nós fizemos em julho, né? Foi um mês que é muito próprio para se viajar, né? Pouquíssima, Márcia tem razão, pouquíssimas chuvas. Então, e lá para cima não é tão frio. Mas eu entro na água menos gelado, né? Mas tem gente que já sente mais um friozinho aí que no inverno. Mas assim, é tão emocionante você estar na frente do Rio São Francisco, gente, que você acaba dando um mergulho, você acaba curtindo a viagem intensamente. Agora, é melhor viajar quando passar esse período das águas, né? Então, para frente, né? Abril até final de setembro, ou meados de outubro, porque aí já começam as chuvas de novo, né? Não é que não vai chover nesses outros meses, pode chover. Natureza a gente não consegue prever com muita exatidão por um período muito longo à frente, né? Hoje a meteorologia consegue prever até alguns dias à frente, mas mais do que isso, a chance dela errar na previsão é grande, né? Porque tem muitas variáveis. Então, mas a gente já sabe, por uma questão até histórica e estatística, que meses de abril, maio, junho, julho, agosto, chove menos do que os outros meses, né? Então, eu aconselho viajar nessa época aí, em torno do inverno aí, tá bom? Que chove menos. Legal? É isso. Bom, mais perguntas? Não? Boa Então noite, tá. Beto Bicudo. Ô, Beto! Ei, querido amigo Beto Bicudo, tá aí. Bom, vou mostrar só o mapa aqui. Vou começar já com o mapa da localização da bacia do Rio São Francisco, mapa do Brasil, e aonde está o Rio São Francisco, passando por esses estados aqui, e a localização dentro do mapa do Brasil. Tá vendo? Esse que está em verde aí é a bacia do São Francisco, não é mesmo? Bom, então vamos lá. Rio São Francisco, terceira parte, conversa curta, live, né? Nossa live, conversa curta com Tutu Rossi e Marcita. Na live anterior, nós falamos a segunda parte, quando nós atravessamos o estado de Minas Gerais. E agora, a nossa viagem de hoje será pelo fantástico, maravilhoso estado da Bahia, né? Então, eu já vou mostrar para vocês o mapa para a gente saber a nossa localização, que é o nosso roteiro, né? Pelo estado da Bahia até a divisa. Hoje a nossa live ficará no estado da Bahia até a divisa com Pernambuco. Cidade de Juazeiro, é a última cidade. Desculpem, gente, é o celular, mas já estamos de volta. Nossa viagem pela Bahia. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês três
3 roteiros. Três roteiros. Um roteiro do qual nós fizemos e o outro roteiro e mais 2 opções de roteiros para vocês, né? E um deles irá incluir a Chapada Diamantina, Parque Nacional da Chapada Diamantina, que também é muito legal esse roteiro. E não foge absurdamente do Rio São Francisco. Você vai fazer uma volta aí, né, até a Chapada do São Francisco, até a Chapada do Rio São Francisco, até a Chapada Diamantina, são 260 quilômetros até a cidade de Lençóis. Então dá para ir 260 quilômetros, não é mesmo? Bom, então vamos aqui... Vamos aqui pelo roteiro que eu fiz com a Márcia, com a Marcita, quando nós fizemos, então, o Rio São Francisco, agora o roteiro no estado da Bahia, tá bom? Então, vamos lá. Bem, só para localizar vocês, aqui no mapa, aqui, ó, Minas Gerais, que é a última cidade da divisa antes de Carinhanha, é uma cidade chamada Manga. Tá na nossa última live, tá? Manga. Passando aqui o Rio Carinhanha, atravessando o Rio Carinhanha, você entra no estado da Bahia. E a cidade que você já vai encontrar chama-se Carinhanha. Então aqui nós seguimos muito próximo o Rio São Francisco, dentro do estado da Bahia, aqui em Carinhanha. Então a gente vai subir este mapa, né? Carinhanha, aqui logo você vai ter aqui Bom Jesus da Lapa, tá vendo? Eu já vou mostrar aqui para o pessoal do Instagram também. Bom Jesus da Lapa, Paratinga, né? Botirama, Igarité e Barras. Aqui eu vou chamar a atenção de vocês em Barras. Eu tenho até uma flecha aqui, eu vou dar uma parada aqui, ó, para vocês prestarem atenção nesse ponto aqui. Porque aqui você vai ter uma opção de ir pelo lado esquerdo do Rio São Francisco ou do lado direito do Rio São Francisco. Então, este roteiro que nós fizemos, eu e a Marcita, nós fizemos este roteiro aqui, ó, até chegarmos em Juazeiro e depois passar para Pernambuco, tá? Então, aqui na cidade de Barra, nessa cidade de Barra, tem uma balsa que você vai atravessar para ir para a cidade de Xique-Xique, tá? De Xique-Xique. Só que você também pode subir por outra estrada. Então, esse roteiro que nós fizemos, saímos então, continuando do estado de Minas, entramos na Bahia, Carinhanha, Bom Jesus da Lapa, Paratinga, né, Ibotirama, Igarité e Barras. Atravessamos aqui de balsa, atravessamos né, essa parte do Rio São Francisco, é lindíssimo, gente, lindíssimo. Atravessamos de balsa para Xique-Xique, seguindo então de Xique-Xique para Palmeiras, Umburanas, Burro d'Água, Abreus, Juazeiro. E depois atravessamos para Petrolina, que é Pernambuco. Tá vendo? Este roteiro é o roteiro que nós fizemos pelo estado da Bahia, seguindo o Rio São Francisco. O Rio São Francisco está em vermelho aqui, olha. E aqui é a barragem do Sobradinho, né? Do Sobradinho. Olha que enorme aqui, ó. Então, você tem aqui fazendas de fruticulturas e também vinícolas que são irrigadas pela água aqui, ó, do Rio São Francisco, que forma toda essa represa aqui de Sobradinho, ó, tá? Então, nessa parte aqui, ó, nós temos vinícolas e fazendas fruticulturas, né? Então, aqui um pouquinho de mais um zoom aqui pro Instagram, tá? O Instagram fica direito. Aqui, o Instagram tá direito, O problema é essa filmagem invertida, né? Eu peço desculpa, gente, mas, enfim. Bom, então aqui, olha, tá com foco aí, Marcita? Tá bem?
Dá para ver bem aqui? Então, subindo, né, para o norte, passando por Minas. Então, esta parte de Minas aqui está na segunda parte da viagem pelo Rio São Francisco, na live anterior. E hoje, então, o nosso roteiro é pela Bahia. Carinhanha, atravessando aqui é o Rio Carinhanha. Atravessando o Rio Carinhanha, nós entramos na Bahia, seguindo para Bom Jesus da Lapa, né? Paratinga, Ibotirama, Igarité e aqui Barras. Então aqui o que eu estava falando aqui no Face é que aqui nós temos 2 caminhos de Barras. Uma, você pode ir por este caminho que nós fizemos, seguindo por Xique-Xique, Palmeiras, Umburama, Burro d'Água, não é mesmo? E Abreus e Juazeiro. Então esse foi o roteiro que nós fizemos na época que nós fomos, então, que nós estávamos fazendo o Rio São Francisco. A outra opção é partindo de Barra, subindo por este lado esquerdo do Rio São Francisco. Mas antes, um pouquinho, né? Falar um pouquinho da região de Cariranha e Bom Jesus da Lapa. Então, o que acontece nessa região? A 127 quilômetros acima de Cariranha, né? A 127 quilômetros, seguindo ao norte de Cariranha, rumo ao Bom Jesus da Lapa, e 47 quilômetros antes, né, de Bom Jesus da Lapa, nós temos simplesmente a maior ponte ferroviária da América Latina, né? Que o Brasil construiu, né? Ferroviária, então é trem que vai passar lá, né? Essa ponte, ela está entre a cidade de Cariranha e Bom Jesus da Lapa. Então, essa ponte está sobre o Rio São Francisco. Por isso que eu estou chamando a atenção, né? Porque é a ponte ferroviária, né? A maior da América Latina, porque ela está atravessando aí, olha, né? Sobre o Rio São Francisco. Ela tem 2.900 metros de extensão, essa ponte ferroviária, né? É quase 3 quilômetros. Tem 82 pilares. E a altura central, né, ela é de 50 metros de altura, para passar qualquer tipo de transporte fluvial, né, embaixo da ponte sem ter problema. E também na alta do Rio São Francisco, quando o rio está muito cheio, você não ter problema de altura de transporte das cargas baterem na ponte, na ferrovia, né? Então, é legal esta informação, porque faz parte do Rio São Francisco, né? E é uma ponte ferroviária que simplesmente é a maior da América Latina, nem da América do Sul, da América Latina. E que então, vai ligar Tocantins, que vai ligar Tocantins a Ilhéus. A Tocantins a Ilhéus. A Marcita está bem por dentro também dessa ponte ferroviária, dessa linha ferroviária, né? Estão construindo a estrada. A ferrovia ainda estão construindo, mas a ponte já está pronta. Essa ponte ferroviária já está pronta, né? Ela chama Ferrovia Engenheiro Vasco Azevedo Neto, né? E é a Ferrovia Integração Oeste-Leste, é a FIOL. Então, essa ferrovia, né, a abreviação é FIOL, Ferrovia de Integração Oeste-Leste, FIOL, tá? E aí, então, nós temos esta ponte maravilhosa. Entrem no Google e procurem lá, né? Ponte ferroviária de trem, né? Tá? Sim, né? Entre Cariranha e Bom Jesus da Lapa. Fica a 127 quilômetros ao norte de Cariranha e 47 quilômetros ao sul de Bom Jesus da Lapa. Ali em volta não tem cidade, tá? Ali é só um desertão ali, né? Com cerrados, algumas árvores. Tá bem? A Vendramento está aqui, ela falou, deve ser maravilhoso.
É, desse mesmo. Isso. Nessa ponte ferroviária, do lado esquerdo, subindo ao norte, do lado esquerdo do Rio São Francisco, está o município Serra do Ramalho, à esquerda da ponte ferroviária, e à direita está o município Bom Jesus da Lapa. Tá bem? Então aí eu consigo localizar para vocês onde está esta ponte ferroviária, a sua importância, né, para o transporte ferroviário brasileiro, escoar aí de grãos, né, a sua produção, né? Então tá aí e faz parte da Bacia do São Francisco. Legal, gente? Obrigado, Leninha. Leninha Vendramento. A Leninha. E o Moteiro Ruteiro Missões está pedindo para mandar um abraço para eles. Moteiro? Moteiro Ruteiro Missões. Moteiro Ruteiro Missiones é de Ushuaia? Não? Esse é de Moteiro Roteiro Missiones. Região de Missiones. Da Argentina, isto. Um grande abraço para vocês, então. Muito obrigado por estarem aqui conosco, né? E aquele super abraço do Tutu Rossi e da Marcita para os moteiros de Missiones. Valeu, queridos. Obrigado mesmo por estar conosco. Bom, já que eu estou passando algumas informações, né, importantes, também um dos pontos fortes dessa viagem no estado da Bahia, que eu e a Marcita recomendamos muito a vocês conhecerem, gente, que vale a pena. Vale a pena demais conhecer a cidade e o santuário Bom Jesus da Lapa, né? A romaria é a terceira maior romaria, né? Religiosa, né? Dos católicos do Brasil, né? Eu acho que a primeira tem da Aparecida do Norte, também tem o Círio de Nazaré, lá em Belém do Pará, tem a Juazeiro do Norte, do Padre Cícero, não é mesmo? Tem algumas romarias, assim, que milhões, milhares, né? De pessoas com fé, os peregrinos, né? Vão nos santuários. De Bom Jesus da Lapa, o mês de agosto, agora estamos em pandemia, mas na época, né, das romarias, reúnem aproximadamente 600 mil, né? Como é que chama? Peregrinos, né? E também, além de ser uma festa religiosa, né, católica, é cultural também. Então, Bom Jesus da Lapa é uma cidade que ela foi crescendo ao lado, em torno de um morro, que o morro chama Morro do Bom Jesus da Lapa. É um morro alto. Isso no século 17, 1600 e pouco, a hora que começou as primeiras colonizações, né, da região pelos bandeirantes. Então, observe que Bom Jesus da Lapa, quem está seguindo as nossas lives, que eu estou falando um pouco de história, né, e o quanto que o Rio São Francisco ajudou a desbravar o interior do Brasil, desbravar o interior da Bahia, né? De Minas, de Pernambuco, de Alagoas, de Sergipe. Esses estados, então, foram desbravados inicialmente pelo Rio São Francisco. E Bom Jesus da Lapa não foi diferente a sua história também, porque o Rio São Francisco passa do lado, encostado à cidade de Bom Jesus da Lapa, que também tem uma ponte lá maravilhosa, né? E a grande descoberta, né, também foi que embaixo desse morro enorme, né, é um morro de várias formações. É muito legal esse morro, sabe? Parece que foi lapidado assim. E se você olhar esse morro, ele é o único da região em centenas de quilômetros, em 360 graus. Não tem outro morro igual a ele. Então é uma coisa assim que é algo impressionante, o cenário da cidade de Bom Jesus da Lapa. E a grande descoberta foi as grutas
as galerias de várias grutas que acharam embaixo desse morro do Bom Jesus da Lapa, né? E então as pessoas nessa época começaram com algumas casinhas de barro e de telhado de palha a construírem em torno desse morro do Bom Jesus da Lapa, né? Antigamente essa região era habitada pelos índios tapuias, né? Então houve todo esse desbravamento no século XVII e do qual começou então a ser loteado fazendas para criação de gado nesta região de Bom Jesus da Lapa, né? E a partir de 1691 houve então um crescimento bastante expressivo a partir dessa data, de 1691, com a chegada do português Francisco Mendonça Mar. Esse português ele virou depois um monge e ele começou a morar na gruta embaixo desse morro. E ele recebia tropeiros, né, nessa época, que passavam por ali, e ele alimentava os tropeiros, dava lugar para eles descansarem, e também com o tempo ele foi montando um pequeno hospital que ele ajudava a curar as enfermidades, né, das pessoas que ali estavam passando. E o nome dele começou a ficar famoso na região, né, como padre que fazia milagres, um padre que ajudava as pessoas. E aí começou as romarias para conhecer, né, o padre, que era esse português, né, o Francisco Mendonça Mar, e com isso a cidade foi crescendo muito mais rapidamente, né, do que estava até então. E aí foi crescendo a fama do Santuário Bom Jesus da Lapa. Se tornou um santuário essa gruta. E, gente, vocês precisam entrar nessa gruta. Ela é enorme. Tem várias galerias com várias formações diferentes. É uma beleza natural. Na verdade, houve uma votação no Brasil, qual era o local mais bonito do Brasil, e foi Bom Jesus da Lapa. A gruta, junto com esse morro do Bom Jesus da Lapa, foi considerada a primeira maravilha natural, considerada a mais bela do Brasil. Se vocês forem lá, não dá para descrever aqui com palavras a beleza que é aquele santuário, aquelas formações daquelas grutas, né, embaixo daquele morro enorme. E outra, você também pode escalar o morro e lá de cima você tem uma visão de 360 graus de toda a região e até a sua vista, né, perder de vista aonde vai embora o Rio São Francisco, porque você está num ponto bem alto, numa planície, que não tem mais montanhas ali em volta, então você tem aquela visão bem longe, seguindo o Rio São Francisco. E se você subir na parte da tarde, com o pôr do sol, o sol bate nas águas do Rio São Francisco e fica aquele rastro pelo rio prateado, que parece que o rio foi pintado de prata, né? Com o reflexo da luz do sol. E aí, e uma parte daquele rio, ele vai fazendo uma serpente assim, ó. Ele não vai reto, o Rio São Francisco. Ele vai fazendo curvas assim e vai embora. Parece uma jiboia gigante que vai embora assim. E nessa região o rio é bem largo. Então aquele reflexo do sol nas águas do Rio São Francisco, você lá em cima do morro Bom Jesus da Lapa, admirando esse cenário, gente, e sabendo que embaixo tem um dos santuários mais lindos do mundo, né? É algo assim para se visitar. É algo imperdível, né? E também a gente estava falando das romarias. A romaria mais antiga do Brasil é de Bom Jesus da Lapa, com 329 anos de história de romaria. É brincadeira, gente, essa informação? Não é não? É muito sério, não é brincadeira não, é verdade, né? Então a romaria de Bom Jesus da Lapa é a mais antiga do Brasil, com 329 anos de história. Tem uma pergunta aqui do Antônio, acho que você explicou de Antônio, Anton Giovan Douglas. Giovanni Douglas.
Ele está falando o seguinte, é uma pergunta, né? Se a ponte ferroviária ainda não tem como passar de moto, como chega de Cariranha para Bom Jesus da Lapa? É que a ponte ela fica melhor. Né? A ponte é de leste a oeste. Aqui, ó. O Cariranha para Bom Jesus é sul para o norte. É aqui, né? Então, quem perguntou? Aqui. O Anton Giovanni Douglas. Oi, Anton. A ponte está localizada mais ou menos nessa região aqui, ó. Entre Carinhanha e Assim, Bom Jesus da Lapa. E ela é assim, ó. Tá? Ela liga Tocantins a Ilhéus. Aqui, ó, você vindo para cá, você vai estar aqui no estado de Minas Gerais, Caetité, que vai passar por aqui também. E aqui, ó, ela vem embora, vai Tocantins e Ilhéus e vai embora, tá? Então ela faz este caminho aqui, ó. Este caminho aqui, ó. Né? Ele cruza o Rio São Francisco aqui, ó. Tá vendo? Então essa ponte ferroviária, ela está localizada mais ou menos nessa ponta aqui e ela vai embora para cá, ó. De tá? Cariranha para Bom Jesus é uma estrada. Tá ok? Agora, como é que você chega exatamente aqui por estrada de terra? Isso eu não fui lá, tá? Então eu teria que olhar no mapa, nós teríamos que olhar no mapa qual é o caminho para se chegar até a ponte ferroviária, porque ela tem esse sentido aqui, ó, tá? Então ela atravessa aqui, ó, sobre o Rio São Francisco. Legal? Agora, como que você chega de Cariranha até esta ponte ferroviária ou de Bom Jesus da Lapa até a ponte ferroviária? Aí a gente tem que se informar, porque eu não fui ver essa ponte, tá? Então, temos que nos informar qual estrada que nós conseguimos chegar até ela. Tá bem? Não, mas a pergunta dele é de Cariranha até Bom Jesus. Como é que você chega? De Cariranha a Bom Jesus tem estrada. Esse roteiro nosso aqui, ó. Esse aqui tem estrada. Que eu já vou ler para você, ó. Tá? Não, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. É de Cariranha, quer ver, ó? Você pega a BA 161, a rodovia da Bahia, né, estadual, BA 161. Essa é a 161. Vai ligar Cariranha a Bom Jesus da Lapa. Então tá aí, tá bom? E subindo Bom Jesus da Lapa, você vai pegar a 160. Perfeito? Então é só seguir a Bahia 161. Esse pedaço aqui. Ele está falando, é perfeito. É mais para se apreciar a ponte, né? Realmente a gente não sabe. Seria mais para apreciar. Isso, perfeito. Seria mais uma curiosidade mesmo, né? Da gente ir lá conhecer a ponte. Bem, então esse é o roteiro, tá bom? É o nosso roteiro que eu e a Marcita fizemos, que eu só vou agora falar as rodovias para que vocês saibam. E aí a gente mostra a opção de mais 2 roteiros, tá? Bom, então saindo de Minas Gerais, cidade de Manga, a gente atravessa o rio Cariranha e aí nós estamos no estado da Bahia, tá? Seguindo então, né, para Cariranha pela rota BA 161. Aqui é rodovia. Rodovia, pela rodovia 161, tá bem? Em Bom Jesus da Lapa, então você vai chegar em Bom Jesus da Lapa pela BA 161. Em Bom Jesus da Lapa, você vai pegar a BA 160 para Paratinga, seguindo Paratinga. A região de Paratinga, gente, é onde o Rio São Francisco é bem largo. E no meio do Rio São Francisco forma algumas ilhas, tá? Algumas ilhas. Muito bacana esse pedaço aí também. Então, seguindo Paratinga, pela BA 160, você vai para Ibotirama. Ibotirama é uma cidade grande, importantíssima. É uma conexão de várias rodovias, Ibotirama. Tanto é que é de Ibotirama que uma das opções que nós iremos dar para vocês é que a partir desta cidade, Ibotirama, é que você vai para a Chapada Diamantina, para Lençóis. Tá bem? Então, nós temos Carinhanha, Bom Jesus da Lapa, né? Paratinga, Ibotirama, Itaí de Fora. Aí você está na 161, você pegou novamente a BA 161, Igaraté. E aí nós chegaremos em Barra. Lembra que eu falei aqui, ó?
Barra, marquem essa cidade aqui, ó, que é aqui que você vai decidir por qual caminho continuar o seu roteiro. Aqui você tem mais de uma opção. Por isso que é exatamente aqui que você vai decidir, na cidade de Barra. Então, o que eu falei para vocês, as rodovias que chegam até Barra. Então, eu estou falando este roteiro aqui que nós fizemos, tá? Seguindo agora, né, para... Atravessando Barra, você atravessa de balsa, que é uma travessia muito legal pelo Rio São Francisco de balsa, né? E você vai para a direção de Xique-Xique, continuando pela BA-160, tá bem? Depois que você continuando a BA-160, automaticamente você vai pegar 330, tá? Até Itaparica. Cuidado que não é na ilha Itaparica não, tá? É a cidade de Itaparica, na Bahia, ali, né? Se bem que a ilha Itaparica também fica perto de Salvador, Bahia, né? Bom, mas vamos lá para não misturar as coisas, tá? Então, eu decidi o seguinte. Em Barra, eu decidi ir pela direita do Rio São Francisco, seguindo para Xique-Xique. É essa decisão que eu tomei na época, há pouco tempo atrás que nós fizemos, eu e a Marcita. Então, nós fomos para Xique-Xique. Atravessamos de balsa, né? O Rio São Francisco, não tem ponte ali, tem balsa. E fomos para Xique-Xique. De Xique-Xique, né, você vai para Itaparica. E depois de Itaparica, você vai chegar em Xique-Xique. Um pouco depois de Itaparica, tem um parque, tem um complexo eólico. Né, eólico, daquelas pás enormes, né, de produzir energia pelo vento, né, chamado Complexo Eólico Capoeiras e Assuruá. Complexo Eólico Capoeiras e Assuruá. Então você vai estar passando do lado desse complexo eólico. Talvez eles deixem você entrar, né, e conhecer lá este sítio eólico que nós chamamos também, né, que é muito legal e tem muitos pelo Nordeste, né? Tá certo? Isso é depois um pouquinho da cidade de Itaparica, à direita, tá? Então, você chegando em Xique-Xique, você vai pegar agora a BA-052, tá? E vai para Roçadinho. De Roçadinho, você pega a BA-370, Chapada, vai para Chapada, e depois vai para Curralinho. Curralinho, já ouvimos falar dessa cidade, né? Seguindo Curralinho, Jaguaraci, Brejo da Caatinga, Buraco d'Água, Panelas, Abreus e Juazeiro. Então esse é o roteiro que nós fizemos quando nós fomos, né, seguindo o Rio São Francisco. Agora eu vou passar para vocês a segunda opção, que é você seguir a partir da cidade de Barra, não atravessar de balsa, e você continuar pela 161. Tá? Continuando, então, subindo na mesma estrada que você chegou em Barras. Só que ali, a gente tem que situalizar se ainda está de terra e areia. Esse pedaço, essa parte de Barra para frente não era asfaltado. A não ser se eles asfaltaram agora há pouco tempo. Mas tem que pegar essa informação, tá, gente? Na época estava muito ruim. Na época estava muito ruim, tinha areia, tudo. Então, por isso que nós optamos ir por Xique-Xique, porque é tudo asfalto, tá? Pedaço de terra que nós pegamos foi somente ali no estado de Minas Gerais. Depois foi asfalto. Então, agora, vocês também podem se aventurarem seguindo dessa estrada, né? Pela 161, tá? Pela 161 até chegar aí. Só que aí você não chega em Juazeiro, você vai chegar em Petrolina, porque você vai estar do lado esquerdo do Rio São Francisco. Bem, então essa opção, seguindo, né, pela 161, né, não atravessando para Xique-Xique, não atravessando de balsa, e você subindo direto, então você vai continuar pela
BA 161, né? E você vai para Sambaíba, Canudos, Barro Vermelho, Porto de Palha, e um pouquinho à frente, a 161 acaba ali. Então, antes, você vai ter que virar à esquerda. A 161 acaba na cidade de Ibiraba, perdão. Então, a 161, você partindo de Barras, está subindo ao norte, pela 161. Se você seguir sempre em frente, você vai até o final dela, que é na cidade de Ibirama. Então, antes de chegar em Ibirama, você vai virar à esquerda, né? Logo após Porto de Palha, então você vai lá ver Porto de Palha, aí você vai virar à esquerda, né? Rumo a Extrema com S. Nós temos uma cidade aqui em São Paulo, a Extrema com X. A Extrema que eu estou falando lá na Bahia é com S, tá? Extrema com S. Aí, Passagem dos Poços, seguindo, né? Viagem lá em sentido para chegar em Petrolina, seguindo o Rio São Francisco, tá? Então, você vai passar, então, pela Passagem dos Poços, Barra Dois Irmãos, Olaria, Pilão Arcado. Pilão Arcado já é uma cidade maior, uma boa referência para vocês, tá? Então, em Pilão Arcado, você vai seguir para Remanso. Aí você já está lá em cima já. Remanso, aí você vai pegar a Bahia, a BA 161 novamente, mas lá em cima, né? Depois da BA 161, você vai continuar com a BA 752, para ir para Remanso. Em Remanso, você vai pegar a 235 para João Soares, Casa Nova, Santana do Sobrado e vai chegar em Petrolina. Santana do Sobrado é a última cidade por esta rota, né, da Bahia que faz divisa com Pernambuco. Atravessando Santana do Sobrado, você estará entrando em Pernambuco para Petrolina. Tá bom? Então só vou repetir as cidades rapidinho. Então você saindo de Barra, tá? Você vai então para Canudos, Barro Vermelho, Porto de Palha. Você vai para Extrema, Passagem dos Poços, Barra Dois Irmãos, Olaria, Pilão Arcado, Remanso, João Soares, Casa Nova, Santana do Sobrado. Aí você já está na divisa com Pernambuco, e passando você vai chegar em Petrolina, porque Santana do Sobrado e Petrolina estão muito próximos, pertinho lá. Então, vou mostrar para o mapa este roteiro que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, aqui, ó, em Barra, o outro mapa, eu fui pelo lado direito. Agora eu estou indo pelo lado esquerdo do Rio São Francisco, tá? Então, aqui, ó, em Barras, eu decidi seguir pela 161, lembra que eu falei? Eu decidi subir pela 161. Então, ó, 161, aí você vai ter Extrema, Pilão Arcado, Remanso e vai chegar em Petrolina. Aqui, ó, tá? Então, tem Barras, Extrema, Pilão Arcado, Remanso e Petrolina. Então, este é o roteiro, que é uma opção que o Tutu e a Marcita estão passando para vocês, também seguindo o Rio São Francisco. Só que este pedaço aqui é terra e areia, da época que nós fizemos. Agora, como estão asfaltando muitas coisas no Brasil, então pode ser que já esteja até asfaltado isso aqui, tá? Porque aqui era areião e terra, muito difícil de moto. Por isso que nós optamos aqui em Barra, a gente ir para Xique-Xique, para cá, ó. Então nós fizemos esse caminho aqui, ó. Mas tem esta opção, tá bom? Então esta é a segunda opção para vocês, né? Para chegarem, né? Atravessarem a Bahia, seguindo o Rio São Francisco, que está em vermelho aqui. Bom, e agora a terceira opção é para quem quer aproveitar esta viagem pelo Rio São Francisco, também conhecer um pouco a Chapada Diamantina, que é um dos parques nacional mais lindos que nós temos no Brasil. Um deles, né? Que o Brasil é cheio de parques lindíssimos, né? Tá?
Então, cadê a terceira opção aqui de roteiro? Tá aqui, tá? Então... Você vê que você fica bem longe do Rio São Francisco. Agora isto, aqui, olha. Agora aqui, olha só a volta que a gente vai dar para passar aqui, ó. Aqui é a Chapada Diamantina. Aqui é Ibotirama. Então, até aqui, ó, saindo de Minas Gerais até Ibotirama, para os 3 roteiros que eu estou falando, é o mesmo caminho, até aqui, Ibotirama. Os 2 anteriores vão até a cidade de Barras, aqui, ó, tá vendo aqui? Então, agora, se você quer ir conhecer a Chapada Diamantina antes de Barras, Ibotirama, você vai pegar a direita, tá? Então, aqui você vai seguir para Lençóis. Lençóis é uma cidade que tem uma infraestrutura muito boa, né? Turística até, da Chapada Diamantina. Então, aqui, gente, na Chapada Diamantina, você tem uma infinidade de atividades para fazer. Agora, já que você está passando, não está passando tão longe, absurdamente longe, porque o estado da Bahia é um estado enorme, é um estado maior do que muitos países por aí. Então, você estará saindo da sua rota em relação ao Rio São Francisco apenas em 260 quilômetros. Mas 260 quilômetros para o estado da Bahia, gente, não é nada, é um pulinho, né? Então, esta distância aqui é de 260 quilômetros, essa distância aqui, ó. Então, vale a pena você conhecer a Chapada Diamantina, não é? Você não vai andar absurdamente mais, você vai andar umas 4 horas, e umas 4 horas você já vai estar na Chapada da Diamantina. E o Rio São Francisco está aqui, olha. Tá vendo? O Rio São Francisco? Então, isso aqui são 260 quilômetros. Agora, por que vale a pena conhecer a Chapada Diamantina? Gente, assim, tantas atividades que tem lá, eu só vou ler rapidinho algumas coisas delas, da Chapada Diamantina. Então, chegando em Lençóis, né, por que vale tanto esse roteiro aí, né? Você pode conhecer a trilha Cachoeira da Fumaça, Cachoeira Andorinhas, Cachoeira Capivari, Cachoeira Encantada, Cachoeira do Ramalho, Cachoeira Véu de Noiva, pode fazer escalada, canoagem, mountain bike. Você vai para o Vale do Capão também, conhecer o Poço da Piaba, Toca dos Noivos, visita do Morro, Serra dos Cristais, né? Morro do Pai Inácio, Cidade das Pedras, Rio Mucugezinho, Cidade do Muquegê, Toca do Vaqueiro, Canyon, próximo à Cachoeira Fumacinha, Povoado de Ibicoara, Toca do Macaco, Poço Queimado Baeta, Córrego dos Cristais, Poço Azul, Poço Encantado, enfim, conhecer a região de Andaraí, Igatu e muito mais. Então, tem uma infinidade... Tem uma infinidade de coisas para se conhecer na Chapada Diamantina, tá bom? Bom, então só vou... A Marcita já saiu fora aqui o Instagram agora. Antes foi o Facebook e agora o Instagram. Saiu? A Marcita vai colocar de novo aqui para nós. Só um segundinho. Olha, gente, a Chapada Diamantina é uma coisa linda demais. Tem que pegar alguns dias para se conhecer a Chapada, né? E é caminho, de certa forma é caminho pelo Rio São Francisco. É uma opção, já que você está passando pela Bahia e está seguindo o Rio São Francisco, né? Está seguindo o Rio São Francisco, só que você dá essa volta aqui, ó, para conhecer a Chapada Diamantina. Vale a pena você fazer esta volta aqui, conhecer a Chapada e seguir caminho para Juazeiro, né? Passando por Rui Barbosa, Capim Grosso, Senhor do Bonfim, Massaroca, Juazeiro. Aí a divisa com o estado de Pernambuco já. Então esta aqui é a terceira opção de roteiro, passando pela Chapada Diamantina, tá? É muito legal esse roteiro, viu, gente? Então a gente sai de Minas, né, fazendo aquele roteiro que eu falei para vocês, depois
Depois entrando na Bahia, né? O estado da Bahia é tão grande, Minas também é tão grande, né? Então, que foi passado para vocês 3 opções de roteiros, né? Este aqui, que eu falei, né? Pelo lado direito do Rio São Francisco, depois da cidade de Barras, Este aqui, que na cidade de Barras, você segue pelo lado esquerdo do rio, né? E este aqui, passando pela Chapada Diamantina, que eu vou repetir para o pessoal do Instagram, perdeu a conexão. Perdeu a conexão e eles não viram esta terceira opção de rota, de roteiro, né? Seguindo o Rio São Francisco, só que agora passando pela Chapada Diamantina, tá bom? Então aqui, olha, vou mostrar para o mapa, olha que legal esse mapa, né? Rio São Francisco, aqui é Sobradinho, tá? Represa de Sobradinho, hidroelétrica de Sobradinho, que também recomendo conhecer, viu, gente? Sobradinho aqui, ó, perto de Juazeiro, perto de Petrolina, tem a hidrelétrica de Sobradinho, famosíssima hidrelétrica de Sobradinho. Conheçam lá, conheçam essa região aqui, né? Tá bem? Então, esta terceira opção, subindo até Ibotirama, pegando aqui então à direita para Lençóis. Esta distância é aproximadamente somente 260 quilômetros. Então dá para você conhecer toda essa região. E se quiser voltar, volta, para continuar a rota para cá, né? Tá? Então, se você quiser ir lá na Chapada Diamantina, ficar 2, 3 dias para conhecer e voltar para cá e continuar a rota por aqui ou por aqui, é vocês que decidem. Teve alguém que perguntou aqui o que você recomenda na Chapada Diamantina, o que você fez e recomenda. Você falou várias coisas. Então, o Poço, eu recomendo, olha, conhecer o Poço Azul, o Morro do Pai Inácio e o Poço Encantado e a Cidade de Pedras. Isso é imperdível na Chapada Diamantina. Poço Azul, Poço Encantado, a Cidade de Pedra e o Morro do Pai Inácio. Imperdível. Legal? Tem várias outras lugares para se conhecer, mas eu recomendaria começar por esses também. Assim, não deixe de conhecer esses Poço Encantado, Poço Azul, Morro do Pai Inácio e a Cidade de Pedra. E se tiver tempo, faz aquela caminhada do Pati, que caminhada do Pati. Tá bem? Então tá aí. Bom, feito então, roteiro, só para finalizar aqui para o pessoal do Instagram. Então, Ibotirama, seguindo para Lençóis, para conhecer Chapada Diamantina. Então, continuando pela rota aqui, pela Bahia, pelo Rio São Francisco, nós temos aqui Rui Barbosa, Capim Grosso, Senhor do Bonfim, né? Famosa cidade Senhor do Bonfim, Massaroca e Juazeiro. Então, esta é uma outra opção de roteiro pelo estado da Bahia, seguindo o Rio São Francisco. Então, tá aí uma opção para quem quiser aproveitar, né, a viagem pelo Rio São Francisco, também conhecer a Chapada Diamantina. Você não estará passando muito longe dela, aproximadamente aí 260 quilômetros. Vale a pena ir lá, ficar uns dias para conhecer lugares muito legais da Chapada e volta para São Francisco e continua a viagem. Vale a pena, não é? Tá bem? Agora aqui em cima, no estado da Bahia ainda, você tem fazendas de fruticultura irrigadas pelas águas do Rio São Francisco, tá? Fazendas principalmente de uva e manga, e também a vinícola Terra Nova Miolo. A vinícola Terra Nova Miolo está por aqui, ó. Está por aqui. Que as parreiras, as uvas, são irrigadas pela água represada aqui, ó, de Sobradinho, pelas águas do Rio São Francisco. Então aqui nós temos a vinícola Terra Nova da Miolo e também fazendas, fruticulturas que vale a pena conhecer, fazer visitações. Como é que chama mesmo essa fazenda? Essa fazenda, eu tenho o nome aqui de uma fazenda que é show demais.
Deixa eu só um minuto aqui. Onde está a fazenda? Não, tá aqui. Não, calma. Eu já lembro. Grand Vale. Ê, cabeça boa. Grande com D mudo. A fazenda Grand Vale. Tá? Grand Vale. Se vocês colocarem no Google, fala assim, escrever Fazenda Grand Vale Fruticultura. Bahia ou Pernambuco, enfim, vai aparecer lá. Aí você vai ver a localização dela, que está muito próxima ao Rio São Francisco, muito próxima à cidade de Juazeiro e cidade de Sobradinho. Esta região aqui, ó. Esta região aqui ao norte, aqui, ó, tá? Do rio aqui. Então, essa Grand Vale, Fazenda Grand Vale, né? Ela tá aqui e a vinícola Terra Nova tá por aqui. As duas estão muito próximas. Dá para fazer no mesmo dia. Grande Vale, só com D mudo, e Vale com 2 L's. L-L-E. Grande Vale, com D mudo. Então, visite essa fazenda pelo online, né? Virtualmente. Você vai querer passar por lá. E você com certeza vai passar por lá. Gente, tem cada foto de manga que eles exportam também, né? São grandes exportadores e importadores, né? Então é uma fazenda que está aberta a visitações, degustações, tem que agendar, né? Então é imperdível a visita dessa fazenda de uva e de manga. Principalmente essas duas frutas são as mais cultivadas lá. E você tem vários sucos de uva natural também, né? Que eles têm lá, que produzem, que exportam, né? Geleias, nossa. Então, assim, visitações dentro do estado da Bahia. Na próxima live, nós falaremos sobre Pernambuco, aí eu vou terminar o nosso roteiro na próxima live do Rio São Francisco, falando das coisas legais que tem Pernambuco, passando pelo Rio São Francisco, claro, tudo ligado ao Rio São Francisco, né? E também Alagoas e Sergipe, até a foz do Rio São Francisco, encontrando o majestoso Oceano Atlântico, tá bom? Então é isso, gente. A nossa live de hoje é sobre a nossa passagem, né, pelo estado da Bahia, seguindo o Rio São Francisco. A Bahia nos oferece, que eu passei para vocês, 3 opções de roteiros pela Bahia, né? Qualquer um dos 3 é maravilhoso. Eu mostrei qual que nós fizemos. Uma opção, conhecer também a Chapada Diamantina, já que você vai estar próximo a ela, e depois volta, continuando o seu caminho pelo São Francisco, né? E também a vinícola Terra Nova, perto da cidade de Juazeiro, né? Na região de Sobradinho, e também da fazenda Fruticultura Grande Vale. E não esqueçam de colocar na sua agenda um asterisco, que é imperdível também Bom Jesus da Lapa e sua história, né? Que dentro do cenário brasileiro, né? É uma cidade antiga, é uma cidade muito importante para a região e principalmente para os peregrinos que fazem parte de uma romaria até o Santuário Bom Jesus da Lapa, né? Para lá rezar, enfim, né? Enraizar ainda mais sua fé, né, em Deus. Bom, então é isso, gente. Obrigado pela participação de vocês. Uma abençoada semana. Cuidem-se bem, tá? Que a gente sabe que todo cuidado é pouco, não é mesmo? E vamos viver bem. Amor ao próximo, respeito, e vamos amar cada vez mais as nossas esposas, as nossas queridas esposas, nossas mães, né? Nossas irmãs, sobrinhas, netas, professoras. Vamos amar as mulheres de forma geral,
e elas merecem todo o nosso respeito. Todo o nosso respeito. Fiquem com Deus e próxima semana tem mais uma live, conversa curta com Tutu Rossi e Marcita, às 20 horas. Instagram, mesmo caindo e voltando. E também Facebook. Valeu? Então tá. Gente, fiquem na paz. Tamo junto. Estradas do dia da eclipse. Valeu, gente. Até a próxima segunda.